Como reconstruir a vida? Você fala, mas como assim reconstruir a vida? Muito bem, no texto que nós lemos, na verdade, todo o livro de Neemias, ele vai falar de Neemias passando por um momento difícil, quando ele recebe notícias de como estava a cidade, não é, de Jerusalém. A cidade estava totalmente destruída, era a cidade dele, ele estava como copeiro, vamos assim dizer, escravo de verdade, como escravo, e como copeiro do rei na Babilônia, e ele recebe a notícia pelo irmão dele, que estava tudo destruído. Os muros derribados, aquilo lá está sucata pura. E ele então chora, ele lamenta, e ele fala algumas coisas que eu quero meditar com você aqui nesta noite. Por que reconstruir a vida? O que esse texto tem a ver com reconstrução de vida? Se você não sabe, você vai saber agora. Israel é um paísinho desse tamanho, em comparação ao Brasil. Se eu não me engano, ele é menor do que o estado de São Paulo. Mas nenhum país tem a importância que tem Israel. É uma coisa impressionante. E esse povo, irmãos, desde que o Senhor tira eles do Egito e os leva para a terra prometida, nunca tiveram paz. Nunca tiveram paz. E nunca tiveram, de verdade, uma nação, dizendo, aqui é a minha nação. Por quê? Os povos ao redor não aceitavam que eles tivessem uma nação. Não, de jeito nenhum. Mas eles sabiam que ali era uma promessa de Deus. Eles sabiam que quando Moisés os tirou da terra do Egito, foi com a promessa de que lá era o lugar deles. Não é? Aonde eles construíram o templo, é onde, de verdade, Abraão sacrificou, no dia em que Deus manda sacrificar o seu filho, e depois dá uma viravolta, ele faz um sacrifício, e ali foi construído o grande templo que Davi o fez. Mas eles não tinham nação. Toda vez eles eram escravos de alguém. Quando nós falamos em reconstruir a vida, Neemias ele está preocupado com a casa dele, com a cidade dele. Ele está preocupado com aquele lugar que eles amavam, não é? Só para vocês terem uma base, a nação de Israel só foi reconhecida em 1948. 1948, quando um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele era presidente da ONU, e ele então tentou em 47, mas ele não tinha quórum. E ele então fez todo um trabalho diferenciado para que ele tivesse quórum. E em 1948 só é que Israel foi reconhecido como nação. Então esse país, ele tem uma importância muito grande para o mundo, porque tudo acontece lá. Jesus, quando voltar, ele vai voltar, e a Bíblia diz que os montes se fenderão, não é? E Jesus vai aparecer ali. Então, hoje, eu quero falar sobre reconstruir a vida. No texto que nós lemos, mas agora eu quero ler o 2, capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim, é na NVI que eu estou lendo. Então disse Neemias, apresentei a eles um relatório, vamos ser francos, a situação está muito ruim. Jerusalém está em ruínas, os portões estão todos queimados. Venham comigo, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que essa situação lamentável tenha um fim. Também contei a eles que Deus estava comigo, e que o rei estava me apoiando, o rei ao qual ele servia. Eles responderam, estamos com você. Vamos começar logo. E estavam prontos para começar a obra. Baixe a cabeça, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por poder ministrar a Tua palavra. E eu preciso da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua unção sobre a minha vida, para que nessa noite nós possamos falar sobre reconstrução de vidas. Ó Deus, a vida daquele povo estava lá em Jerusalém, Deus, e hoje eu quero falar para aqueles que aqui estão nesta noite, que precisam, Senhor, reconstruir a sua vida. Tenha misericórdia de mim, Senhor, me usa, Senhor, nesta noite, é minha oração, é meu pedido,
no nome de Jesus. Amém. Amados, eu poderia te fazer uma pergunta e dizer a você e te perguntar o que está em ruínas na sua vida? O que você precisa de restauração urgente? O que está pegando? Quais são os escombros, não é? As cinzas que tem na tua vida e que você precisa de verdade de reconstrução? O que é que você tem pensado, imaginado, perdido o sono, perdido sua saúde, porque precisa ser reconstruído? Aquele povo, Neemias mais especificamente, quando ele escuta o relatório do seu irmão, ele diz, no versículo 4 da leitura que fizemos: assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja só a oração de Neemias, aqui no capítulo 1. A Bíblia diz que ele chorou, que ele lamentou, que ele jejuou e que ele orou. Mas ele fala uma coisa muito importante no versículo 8. Esteja, pois, no versículo 5. Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam. Deus é o Deus que guarda a aliança que Ele fez com você. Deus é o Deus de misericórdia, que Ele não se esquece do grande amor que Ele tem por você. Mas muitas vezes parece que nós precisamos reconstruir alguma coisa na nossa vida, não porque Deus permitisse que algo na nossa vida fosse destruído e quebrado, é porque Ele vai falar mais na frente. Ele vai falar: Senhor, nós sabemos que tudo isso está acontecendo, não é por sua causa, mas é por nossa causa. É porque nós nos distanciamos, nós se esquecemos, Senhor, dos seus mandamentos, nós nos esquecemos da sua aliança. E quando nós nos esquecemos da aliança, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, as muralhas começam a cair da nossa família, da nossa vida, as coisas não andam, e nós ficamos: mas por quê? Por quê? É simples, é porque nós precisamos parar e fazer como o próprio Neemias, chorar um pouco, lamentar um pouco e dizer: Senhor, se isso tudo está acontecendo, é porque de verdade eu não guardei a aliança, eu não me atentei àquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. É interessante que quando você vai lá nos evangelhos e você vai nas passagens em que Jesus se encontrava com pessoas, curando um cego, curando um paralítico, dando vida a quem estava morto. Jesus sempre, ele falava uma coisa muito importante: olha, vai, não peques mais. Olha, agora, obedece os mandamentos. Jesus sempre deu uma palavra, não é mesmo, de esperança, mas dizendo assim: olha, vai, não peques mais. Agora, anda no caminho, você alcançou de Deus um favor, então faça a tua parte nessa noite. Se você quer reconstruir algo na sua vida, a primeira coisa que eu preciso e que nós precisamos é olhar para dentro de nós e falar: espera um pouquinho, eu estou de acordo com aquilo que Deus quer para a minha vida? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus não te chamou, Deus não te tirou da onde Ele te tirou para que você simplesmente fosse aquele crente que todos os domingos vem à igreja. Deus te chamou para que você também fosse luz do mundo. Deus te chamou para que você se parecesse com Ele. Deus te chamou para que nesta terra, enquanto você aqui viver, você tivesse uma vida de verdade, de reconstrução, e você pudesse ser exemplo, você pudesse ser de verdade exemplo para as pessoas que te olham, para as pessoas que estão ao seu lado, e as pessoas pudessem dizer:
puxa vida, você é diferente, você tem alguma coisa. Mas quando nós não temos uma vida correta e vivemos de verdade, com a nossa vida assim destruída, os muros quebrados, as coisas não funcionam, nós só temos uma coisa: nós só murmuramos, nós falamos para aquele colega de trabalho, nós falamos para alguém que nós conhecemos, e de verdade, ao invés de nós contarmos bênção, nós lamentamos. Nós não temos palavra de vida eterna para dar. Por quê? Porque estamos distantes. Mas nessa noite eu venho aqui no nome de Jesus, usando o exemplo de Neemias, para dizer para você que nós podemos aprender o caminho hoje para a reconstrução da nossa vida. Deus conhece você. Talvez você seja, como nós costumamos dizer, eu nasci no berço evangélico. Irmão, o berço não é evangélico. Não, nenhum berço é evangélico, de jeito nenhum. Nós temos nasci no berço evangélico. O meu berço nunca foi evangélico. O meu berço era uma madeira, ele não era evangélico. Não, mas meu pai era, minha mãe, irmão. Pai não salva filho, filho não salva pai, ninguém salva ninguém, quem salva é Jesus. Só Jesus é que salva. Mas o que eu faço? Eu disse aqui, se eu não me engano, domingo passado, que nós temos um problema sério nos dias de hoje. E vou repetir o que eu falei aqui. Por que nós criamos aqui hoje um grupo de conselheiros? Porque hoje nós temos vergonha, nós temos medo, nós não queremos falar daquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida. Nós não queremos se expor. Eu não quero me expor. Olha, meu casamento já foi para o vinagre. Olha, a minha vida já foi, minha vida financeira, a minha vida nisso, está tudo ruim. Mas você não quer falar, você não quer dizer. Mas nessa noite, Deus vai falar com você. Se você está nessa situação, deixa eu dizer uma coisa, para você reconstruir a sua vida, primeira coisa, identifique todas as suas áreas quebradas. O que está ruim aí, irmão? Só você sabe. Talvez eu possa até conviver com você, mas não sei da sua situação. Eu não sei como é que está a sua vida. Então a primeira coisa, olha o que ele diz. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Olha só, o muro foi derrubado, suas portas destruídas pelo fogo. Quando Neemias recebe o relatório de Acalias, ele fala: olha, quem está lá está passando por um momento difícil. Não tem comida, não tem cobertor, não tem casa, não tem nada. Estão assim, ao relento. Eles não têm onde ficar. Estão passando necessidades. E eles estão sofrendo muito. Então, as áreas quebradas daquele povo era que a situação deles era a pior possível. Para piorar, os vizinhos de Jerusalém estavam dentro de Jerusalém e não ajudavam, mas se pudesse matar, eles matavam. Se pudesse deixar que eles morressem de fome, deixaria. Tem um historiador da igreja primitiva que fala que aquele povo que lá estava sobrevivia de ratos. Nossa, sobrevivia de animais que até os judeus não comem, porque se eles não comessem, morriam. Eles passavam por dificuldade. A dificuldade não era só de comida, mas não tinha uma pátria. E além de tudo, eles eram zombados pelos seus inimigos que estavam à sua volta. Vocês não falam que o Deus que vocês serviam é o Deus que tirou vocês do Egito? Não é o Deus que disse que essa terra era prometida? Olha como é que está a sua terra, toda destruída. É isso que você tem escutado? É isto, não é? O Fabiano falou aqui agora, não é? Que tem momentos na vida que parece que Deus está distante da gente, Fabiano. Parece que Deus está longe. Não, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você começa a olhar para dentro de você, e você fala: Senhor, olha, sonda o meu coração, sonda.
Faça como o Davi disse: som do meu coração e vê se tem alguma coisa ruim aqui. Se Deus não achar, diz: Senhor, eu vou passar por cima. Eu sei que o Senhor está me provando, eu sei que o Senhor está me permitindo. Agora, se você olhar para dentro de você e de repente você acha alguma coisa que não está, irmão, em nome de Jesus, as áreas quebradas, elas podem na noite de hoje serem reconstruídas e você novamente vai ter a alegria da salvação. E quando você identifica, como é que, pastor, é que eu identifico a alegria da salvação? Você tem prazer na lei do Senhor e na casa do Senhor. Quando você tem a alegria da salvação, quando você sabe que orar de chegar no culto, você não é aquele que fala: meu Deus, de novo tem que ir para a igreja, meu Deus do céu, de novo. Não, você tem alegria. Se você não tem alegria, alguma coisa está quebrada na tua vida. Mas hoje o Espírito de Deus, que aqui está, Ele pode remover a tristeza, a angústia do seu coração e reconstruir o que? A alegria da salvação na sua vida. Irmãos, eu disse há pouco que eu estava no cemitério velando a serva de Deus. E meu coração se entristeceu demais. Eu baixei a cabeça porque eu estava chorando dentro de mim. Eu não queria que ninguém percebesse. Talvez só o pastor Batista que percebeu. Porque eu vi uma moça que era neta da irmã chorando copiosamente. Sim, sabe, num ato de desespero mesmo. Eu não conheço a moça, não sei se ela conhece a Jesus, se ela não conhece. Mas eu fiquei pensando: meu Deus, tomara que essa moça conheça ao Senhor Jesus. Na minha palavra e na palavra que o pastor Batista deu, nós enfatizamos com muita clareza, como fazemos em todos os velórios, que ali estava um corpo, que teria que voltar à terra, mas o Espírito estava com o Senhor. E se você quisesse, os parentes que ali estavam, vizinhos, amigos, é fácil, é só entrar pelo caminho, e o caminho era Jesus. Foi o que nós falamos. Então deixa eu te dizer uma coisa: quando você perde a alegria de salvação, a sua vida está quebrada. Quando você não tem prazer nas coisas de Deus, a sua vida está quebrada. Quando você não liga mais para absolutamente nada, a sua vida está quebrada. E vou te dizer mais, e vou repetir aqui o que eu tenho sido assim de verdade até meio chato em dizer. Irmão, você quer que a tua vida do seu cotidiano, a tua vida profissional, o teu comércio, as tuas coisas prosperem? Você quer? Tenha alegria de salvação na tua vida. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Não rejeite a chamada de Deus para a tua vida. Quando você rejeita, é porque as coisas estão quebradas, você não consegue. Olha, eu vou dar o exemplo de uma casa. Você consegue fazer comida na tua cozinha se a sua louça, a tua pia estiver cheio de louça para lavar? Você consegue? Você consegue fazer comida se você não sabe onde está o arroz, onde está o feijão, onde está... Se você não sabe, você vai ter uma dificuldade enorme, porque isso é uma bagunça. Talvez a sua vida esteja assim. Mas hoje, primeira coisa, para você reconstruir a sua vida, identifique as áreas quebradas e Deus vai mudar a tua vida. É quando você diz: Senhor, olha, de verdade, a minha situação está aqui. A minha situação está assim. Eu preciso. Fale com Deus. Deus vai mudar a tua história no nome do Senhor Jesus. Eu sempre gosto de lembrar do homem que recebe a notícia de que ele vai morrer. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que o profeta entra na casa dele e diz: Ezequias, arruma a tua casa porque certamente você vai morrer. Quando você pega os textos anteriores, Ezequias foi um senhor rei. Foi o cara que tirou os ídolos de Jerusalém. Foi o cara que, acho que é Judá, foi o cara que tirou, foi o cara que limpou, foi o cara que adorou a Deus, mas ele tinha um problema. A casa dele estava completamente destruída, a casa dele. É por isso que o profeta entra e diz: arruma a tua casa. Não falou para ele arrumar a nação, porque a nação ele tinha arrumado, mas a casa dele não. Você está entendendo o que acontece muitas vezes? A nossa casa às vezes não está como deveria estar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aos homens que aqui estão, no nome de Jesus.
Nós temos um curso nessa igreja que a gente pede para que todos os homens façam. Porque eu preciso entender que Deus me colocou como cabeça na minha casa. Cabeça é o homem. Isso não diz que eu sou o mandão, mas eu sou o cabeça. E Deus, quando chama o cabeça, Deus chama a mulher também. Então, em nome de Jesus, o que está quebrado lá? Identifica. É a sua casa? Vamos arrumar no nome de Jesus. Não deixe que verdades ocultas sobre as suas ruínas e impeçam a reconstrução da sua vida. Não. Você entendeu o que eu disse? Não deixe que verdades ocultas sobre suas ruínas impeçam a reconstrução da sua vida. É tempo de você parar, de você sentar com a sua esposa, com seus filhos. Principalmente você que é pai, que tem filho. Deixa eu te dizer uma coisa. O Abner ontem colocou coisas para nós que eu falei, Abner, é isso mesmo, pastor, é isso, ó. Contou para nós que estava na... Eu falei, mas que é isso, irmão? Pastor, o negócio está assim. Está assim. Eu falei, mas e os pais? Então, a gente fala para os pais não estão nem aí, sabe? Não estão nem aí. Irmão, em nome de Jesus, não queira escutar o que Ezequias escutou. Arruma a tua casa, porque certamente morrerás. Não, antes de você morrer, em nome de Jesus, arrume a sua casa, reconstrua as áreas quebradas da tua casa, reconstrua a sua vida espiritual, sinta novamente a alegria da salvação. Se você nesta noite sair daqui dizendo, eu estou sentindo a alegria da salvação, eu posso entender que o Senhor reconstruiu a sua vida. Para reconstruir a sua vida, o que você precisa fazer? Compartilhe tudo com Deus. Quando, o versículo 1, 4 e 11, quando ouvi essas coisas, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo. E a oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. O que Neemias fez? Pegou uma espada, pegou uma 45 e falou, eu vou lá. Eu vou lá, e esses caras que estão lá zombando, nosso povo vai... Não, ele falou com Deus. Ele compartilhou. Ele compartilhou. Se reconstruir é preciso orar, é imprescindível. A primeira coisa que Neemias fez quando ele percebeu que precisava reconstruir a sua vida, que a sua vida era Jerusalém com o seu povo, foi orar, foi falar com Deus. E a minha pergunta para você aqui hoje é, responda para você, você tem orado? Você tem falado com Deus? Dessa falta de desejo de fazer a obra dele? Você tem falado com ele sobre a criação dos seus filhos? Você tem falado com ele sobre essa indisposição que tomou conta de você e você de verdade está sendo levado a reboque? Se você falar com ele, Deus vai começar a mexer com você. Nós temos oração pela madrugada, nós temos oração de terça, nós temos oração de quinta, nós temos oração domingo de manhã. E a minha pergunta para você, qual oração que você tem vindo? Qual participação que você tem estado? Responda para você, mas nessa noite, para que eu possa reconstruir a minha vida, eu preciso falar, eu preciso compartilhar com Deus. E eu tenho certeza absoluta que se eu assim fizer, Deus vai se levantar do seu trono e vai escutar a oração, vai escutar a sua oração. Mas você precisa fazer isso como ele fala, olha o que ele fala no versículo, no final do versículo. E a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Você tem prazer? Você ainda tem prazer de servir a Deus? Ou você está levando a coisa com a barriga? Ou você fala, então, sabe, eu vou, mas... Irmão, deixa eu dizer. Ninguém sabe o que vai acontecer
com ninguém daqui a 15, 20, 1 hora. Ninguém. Ninguém. Nós não sabemos. Eu tenho dito sempre, se você for amanhã durante o dia no cemitério, você vai ver caixões de criança, de adolescente, de jovens, de homens que casou faz pouco tempo, de homens que têm 50 anos de casado, mas morreu, de casais que morreram junto porque bateram o carro. Você vai ver um monte de coisa. Por quê? Porque o dia de amanhã não te pertence. E a palavra de Deus é, quando te cobrar, o que você vai dizer? O que você fez com os talentos que Deus te colocou na mão? O que você fez com aquilo que Deus te deu? Você fez o que enterrou na terra? Puxa vida, o que você vai ouvir não é coisa boa não. Não vai ser coisa boa não. Então veja lá, compartilhe com Deus o que você precisa reconstruir na sua vida. Para reconstruir a sua vida, assuma a sua parcela de culpa. É difícil? Tão difícil. Hoje em dia ninguém tem culpa de mais nada, não é assim? A melhor coisa do mundo é apontar o dedo. Não, o culpado é o pastor Eli. O pastor Eli que é o culpado. Não, acho que é o Hélio. O Hélio que é culpado, o Batista é culpado. Todo mundo é culpado, menos eu. Quando Neemias, ele começa a falar com Deus, ele disse, Senhor Deus dos céus, o versículo 5 e 7 do texto que nós lemos, capítulo 1. Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso, olha o que ele fala, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos seus mandamentos, aos seus decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Olha só, Neemias sabia que ele estava lá, como copeiro do rei, estava lá como um escravo, não só ele, mas o seu povo, e o seu povo sofrendo lá em Jerusalém, porque eles tinham se distanciado de Deus. Irmão, em nome de Jesus, não importa a idade que você tem, não importa quanto tempo você serve a Deus, não importa quanto tempo você está casado, não importa quanto tempo você está casado, não importa quantos filhos você já gerou, mas assuma a sua parcela de culpa. Entenda hoje que Deus, Ele quer reconstruir a tua vida. Deus quer voltar a te dar a alegria da salvação. A maior preocupação de Davi, quando ele peca diante de Deus, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Era a preocupação de Davi, não retires, pelo amor de Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós somos como uma folha que vai para lá e para cá, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos resistir ao dia mau, nós vamos passar por cima das ondas, e lá na frente, nós vamos cantar o hino da vitória no nome de Jesus. Davi sabia que ele foi revestido ainda muito criança. E ele é um dos únicos personagens bíblicos que a Bíblia diz que desde aquele dia o Espírito Santo nunca mais se apartou dele. Por isso que ele passou por cima de Saul. Ele fugiu de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas falou, quem sou eu para tocar no ungido? Ele cortou um pedacinho do vestido de Saul, depois ele até se arrependeu. Mas ele sabia que ele era vencedor por uma razão. Ele tinha a alegria da salvação. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Mas quando ele erra, quando ele comete o que não deveria ter cometido, ele fala, Senhor, não retire de mim teu Espírito. Faz qualquer negócio, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmão, você quer reconstruir sua vida? Quero. Assuma a sua parcela. Como é que você está diante do Deus que você serve? Ou você está levando o evangelho assim, sabe? Não. A palavra de Deus é muito clara. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar a nós mesmos é difícil.
difícil, não pense vocês que é fácil. É muito difícil você negar o seu eu, você negar os teus desejos, você negar a sua carne. Mas hoje o Senhor está dizendo, você quer reconstruir a sua vida, você quer dar a volta por cima, você quer voltar a ter a alegria de salvação, em nome de Jesus, assuma a sua parcela de culpa. E se você assumir, e se você falar com Deus sobre isso, Deus vai mudar a tua vida. E você vai reconstruir aquilo que está destruído no nome de Jesus. Mas veja só, para reconstruir a sua vida, não desista, mesmo diante de uma forte oposição. O que está acontecendo hoje? Nós, irmãos, estamos vivendo um momento muito complicado aqui nesse país. E a gente escuta muita coisa é mentira, muita coisa é verdade. Mas qual que é o meu posicionamento, pastor? Meu? Teu? Nenhum. Por que você está preocupado? Eu preocupado? Maior é o que está conosco do que o que está lá fora. Eu com medo, eu não estou com medo de nada, irmão. Não, mas a igreja não é de pastor, a igreja é de Jesus. A igreja é de Jesus, a igreja precisa se posicionar como é natural, mas eu preocupado não. Por quê? Eu não posso desistir, mesmo diante de uma forte oposição. Não vou não. Oswaldino está aqui? Cadê o Oswaldino? Ele veio? Está ali, Oswaldino. Fui cortar o cabelo um dia, ele falou assim para mim, pastor, agora até para pregar o evangelho está difícil. Não foi isso que você falou para mim? Está até complicado. Eu falei, mas é para complicar mesmo, irmão Oswaldino. É para complicar, não se preocupa não. Se nós tiver que ser presos, vamos ser presos. Se tiver que ser açoitados, vamos ser açoitados. Não se preocupe, porque 24 de São Mateus tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Então, espera um pouquinho. Não desista, mesmo diante de forte oposição. Sambalate, o Ononita e Tobias, oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Neemias 2:10 e 4:1-3. Olha só, o que está acontecendo hoje? Uma das maiores dificuldades que nós temos encontrado é nós mesmos. É nós mesmos. Por que nós mesmos? Eu falei aqui há pouco que essa mensagem veio no meu coração porque nós escutamos ontem um testemunho. Esse irmão, ele era um homem que bebia, não uma garrafa por dia, mas algumas garrafas por dia, espancava a esposa, os filhos. Era um homem terrível, simplesmente terrível. Seu filho deixou a casa, as filhas se foram porque não aguentava mais o pai. Não aguentava mais o pai. Ele tem 3 filhos, 2 mulheres e um homem. E o seu filho, já servindo a Deus, começou a orar a Deus. E do dia para a noite, eu disse do dia para a noite, Jesus salvou este homem. Jesus restaurou este homem. E sem que este homem fizesse nenhum tipo de tratamento, porque ele era um alcoólatra, ele deixou tudo e começou a servir a Deus. Aí você fala assim, mas por que o senhor está contando isso? Porque qualquer pessoa que conhecesse aquele irmão ia dizer: esse não tem mais jeito. Esse aí,
Ele conhece todos os alambiques da cidade. Ele espanca a mulher e os filhos. Para ele não tem jeito. Os vizinhos diziam que não tinha mais jeito. Os parentes diziam que não tinham mais jeito. Talvez é o que você tenha ouvido. Não tem jeito. O quê? Eles vão reconstruir o quê? Esses frágeis, esses fracos judeus, que vão restaurar o quê? Será que eles vão voltar a oferecer sacrifício? Ou seja, será que você vai ter força para glorificar a Deus? Será que você vai ter força para testemunhar do Cristo que te salvou e te comprou com o sangue dele? Será que você vai ter coragem de dizer que você é um servo? Mas não, você não. Você está derrubado. A sua situação é a pior possível. Hoje, você convive com os ímpios, você bebe com eles, você vai na farra com eles, e sabe, as pessoas olham para você e dizem: você é cristão? Você não. Eu vim aqui hoje para dizer uma coisa no nome de Jesus. O que Deus quer de você é que você não desista. É que você não desista. Talvez você venha hoje para a igreja empurrado pela mulher, pelo marido, pela mãe, pelo pai, ou quem sabe pelos seus próprios filhos. Mas a palavra de Deus está dizendo que Sambalate e Tobias na sua vida vai cair por terra no nome de Jesus. Eles não têm força sobre a sua vida de forma nenhuma. Basta você dizer: espera um pouquinho, eu sou do Senhor, e você vai voltar a ter força no nome de Jesus. O Fabiano falou dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Que força que aqueles homens tinham? Acabou a força. Porque eles esperavam um homem que viesse com a espada para libertá-los dos romanos. Eles estavam falando com Jesus no caminho, não estavam reconhecendo Jesus. Você entende isto? Eles não eram os discípulos do primeiro escalão, tá? O primeiro escalão eram os 12. Mas eles eram discípulos também. Eles tinham visto os milagres, eles conheciam a voz de Jesus, eles conheciam os trejeitos de Jesus, mas Jesus entra no meio deles, eles estão cegos. Por quê? Precisava reconstruir alguma coisa na vida deles. E a reconstrução, Jesus dá a dica: vocês não conhecem a palavra? Vocês não conhecem o que os profetas escreveram? Você está entendendo? Talvez seja a sua situação também. Você hoje tem dado ouvido à oposição. As pessoas dizem para você: não tem mais jeito, volta para o mundo. Você agora está bebendo, você voltou a beber. De vez em quando até um baseadinho você está puxando. De verdade, o seu convívio hoje não é mais com o povo de Deus, mas é com o mundo. Deus nessa noite, Ele fala com você, em nome de Jesus: não permita que Sambalate e Tobias tome conta da tua vida, não! Todo o processo de restauração nos põe em um campo de batalha. Você quer ter a tua vida restaurada? Você vai entrar numa batalha, vai ser duro, você vai ter que matar o teu eu, mas o Espírito de Deus, Ele vai te dar força para você passar por cima no nome dEle. Por fim, para reconstruir a sua vida, conte com o maior dos aliados. Você quer reconstruir? Quero. Olha aqui que o versículo 2, vou ler o 19 e o 20. Quando, porém, Sambalate, Tobias e Gesem zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntava: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eles respondeu: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus do céu fará que nós sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E a sua história não há de nada de memorável que favoreça vocês. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você, meu irmão, minha irmã, moço, moça, casal. Deixa eu dizer uma coisa. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas isso não diz respeito a vocês, não. O que Deus fez na sua vida não diz respeito a ninguém, só diz respeito a você.
Porque a salvação ela é individual. Você não tem que pedir conselho para ninguém e nem falar da tua vida para ninguém. Porque quem te salvou foi Jesus. Não foi Tobias nem Sambalate. Não, o Deus do céu nos fará que sejamos bem-sucedidos. Então o que eu preciso para reconstruir? Confiar e descansar na soberania de Deus. Confiar e descansar. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Deixa eu dizer uma coisa a você. O que está faltando para nós? É confiar. É descansar. É quando você diz, Senhor, olha, eu estou assim meio desanimadão. Parece que eu estou meio depressivo. Eu quero só saber de dormir. Eu só quero saber de ficar deitado. Eu só quero saber, Senhor, de... Espera um pouquinho. Opa, para. Escuta os conselhos que nós te demos hoje, tá? Identifique as áreas quebradas da tua vida. Compartilhe tudo com Deus. Assuma a sua parcela de culpa. Não desista mesmo diante das oposições, tá? E conte com o seu maior aliado, que é o próprio Deus. E por fim, descanse e confie na soberania de Deus. Livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, Paulo escreve dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você não precisa temer, pois o soberano nunca perde o controle. Não, ele não perde o controle. Tá? Irmão, eu não sei te dizer quanto tempo vai durar o seu processo. Temos que nos conformar em saber que nós não sabemos de nada. Quem sabe é o próprio Deus. Deus é o Senhor, é o soberano do tempo. Ele é o soberano do tempo. Em sua soberania, Ele estabeleceu que é um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Nosso irmão Fabiano testemunhou aqui hoje. A missionária testemunhou aqui hoje. Ela tinha 13 anos. Mas a Bíblia diz que nós não podemos cessar nunca de contar o que Deus fez na nossa vida. Ela jamais vai esquecer disso. O homem está recolhendo arroz. Alguém diz para ele olhar para trás. Quem foi que falou? Irmão, o Espírito Santo continua falando. O mesmo Espírito Santo que falou com aquele homem quando a irmã tinha 13 anos, continua falando hoje. O mesmo Deus que trabalhou na vida do Fabiano, continua trabalhando. Mas eu preciso de um posicionamento. Às vezes que eu falei com o Fabiano, eu escutei de pastor, estou orando. Está difícil. Estou orando. Estou buscando. Né? Às vezes eu falava com algum irmão, eu precisava fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa para ajudar, vamos fazer. Você está entendendo? Mas tem uma coisa, ele nunca desistiu. Desistir não. Nessa noite, eu não sei o que está precisando de reconstrução na tua vida. A única coisa que eu posso dizer é que Deus, Ele quer mudar a tua vida e te fazer de novo, em nome de Jesus. A palavra diz que Paulo teve um momento na vida que um dos seus discípulos o abandonou e foi embora. Ele teve lá uma discussão. Mas lá na frente, quando ele está para morrer, ele fala, como é que é o nome daquele discípulo? Para trazer a minha... João Marcos, né? É João Marcos? Fala para o João Marcos trazer os meus livros e minha capa. Não é isso que ele fala? Estava tudo em paz. Estava tudo em paz. O que eu quero dizer com isso, irmão? Esqueça o que se passou. E volte a ter paz com o teu Deus. Fala, Senhor, estou aqui, ó. Eu preciso botar a mão na obra. Senhor, eu preciso reconstruir o que está meio quebradão, que está meio, sabe, tem um monte de entulho. Deus vai mudar essa sua história no nome de Jesus. Baixe tua cabeça, vamos orar agora. Deus amado, Deus santo.